E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e essa é mais uma aula da nossa playlist de microbiologia. Hoje continuaremos aqui a discutir sobre os vírus, mas em especial iremos apresentar dois conceitos extremamente importantes quando comenta-se acerca de replicação viral: o conceito de ciclo lítico e ciclo lisogênico. Beleza? Então vamos lá? Bem, pensar em um processo de replicação viral envolve pensar nas etapas a quais um vírus, seja ele de DNA ou RNA, precisa estabelecer para acontecer aí a replicação propriamente dita. O primeiro passo está associado aqui com o vírus ligar-se à célula hospedeira, ou seja, um processo que nós denominamos como adsorção. Em outras palavras, a adsorção é um processo no qual o vírus ele vai se ancorar na célula hospedeira e iniciar o ciclo replicativo, de maneira qual, estabelecida essa ligação entre vírus e célula hospedeira, acontece a penetração do ácido nucleico na célula hospedeira. E isso se dá da seguinte maneira: ah, feito esse processo de ancoragem do vírus na célula, pode haver uma internalização desse vírus, ou seja, o vírus pode fundir-se à membrana celular e internalizar-se de maneira qual, ao passo que ele chega dentro do citoplasma, abre-se o capsídeo e libera-se o ácido nucleico. Ou até mesmo, o vírus ele pode se ligar a um receptor e esse receptor ele promove um processo de endocitose da partícula viral e novamente a abertura do capsídeo e liberação do ácido nucleico. E aí, quando esse ácido nucleico ele é agora é, injetado dentro da célula hospedeira, ele vai passar agora a ser replicado, ou seja, você tem a síntese do ácido nucleico e concomitante a isso, você tem agora a síntese proteica, ou seja, utilizando-se de todo o maquinário celular, o vírus começa a partir a criar novas partículas virais. Feito isso, replicou o genoma, criou novas partículas virais, agora você tem o processo de montagem dos capsídeos e o empacotamento do genoma viral em novas partículas virais. De maneira qual, o último estágio é justamente a liberação aí de novas partículas virais por essa célula hospedeira. Então essa figura, tirada aqui do Microbiologia de Brock, ele já esquematiza muito bem essas 5 etapas. O vírus se liga à célula hospedeira, faz aqui um processo de internalização da estrutura viral e liberação aqui do DNA viral ou do RNA, a síntese do ácido nucleico de proteínas virais, passando-se aqui por um processo de montagem para empacotamento e a lise celular liberando aí as novas partículas virais. Beleza? Mas além disso, um aspecto muito importante é que a partícula viral ela pode agora multiplicar-se por dois mecanismos: o ciclo lisogênico ou o ciclo lítico. O que vai distinguir um do outro é que, muito embora ambos vá aqui acarretar na morte celular ao término do processo, acontece que no ciclo lisogênico esse processo é um pouquinho mais brando. Por quê? A célula hospedeira ela permanece viva enquanto o vírus está se multiplicando. Já no ciclo lítico, o que acontece? Acontece a lise e a morte da célula hospedeira. Então é um processo um pouquinho mais kamikaze, se assim posso dizer. Então vamos lá? A infecção viral lítica ela vai se estabelecer basicamente por um processo no qual o vírus ele vai multiplicar-se e, ao término da sua multiplicação, a liberação por essa célula aí das novas partículas virais. Dando-se uma olhada aqui nesse gráfico, nós temos uma curva de crescimento único. E você deve estar se perguntando, Pro, mas como assim? Você tem aqui a adição do vírus, ou seja, um processo de adsorção, e aí, posterior a isso, você vai ter a síntese de proteínas precoces, ácidos nucleicos, componentes virais, forma que novas partículas virais. Mas o processo só vai eclodir mesmo, vai pipocar novas partículas virais quando você tem a liberação, beleza? E aí, só novamente esquematizando aqui para vocês, eu vou pegar agora um vírus que infecta as células bacterianas, que é o bacteriófago, e vou mostrar nessa figura tirada do Khan Academy como que se dá, ó. O vírus ele se ancora aqui na membrana celular da célula hospedeira, ele é internalizado e o capsídeo ele vai agora ser, de certo modo, aberto, liberando aqui o genoma. E esse genoma ele é replicado, dando novas cópias aqui do genoma.
e você tem aqui a expressão gênica. Utilizando-se do próprio maquinário celular, você tem agora a síntese proteica, e isso vai acarretar o quê? Na formação de novos capsômeros, que vão formar os capsídeos, e um processo de empacotamento e montagem aí de novas partículas virais, que vai acarretar agora, ao término de todo esse processo, liberação de novas partículas infecciosas, que são os vírions, simplificadamente. Só que vale destacar que, quando comenta-se sobre bacteriófagos, ou seja, sobre esses vírus bacterianos, eles têm diversas morfologias, tá? O mais usual que nós utilizaremos aqui, para que vocês consigam entender como que se dá o ciclo lítico, é o bacteriófago T4, que ele tem essa morfologia aqui, tá? Uma morfologia aqui complexa, porque perceba que tem uma parte helicoidal, uma parte icosaédrica, e a gente vai destacar agora como que se dá aí o processo infeccioso mediante o T4. O T4 ele tem um tropismo, ou seja, uma preferência por Escherichia coli, e ele é usualmente o modelo que nós utilizamos com mais frequência para tentar compreender como que se dá uma infecção lítica clássica. O primeiro passo é que acontece um processo no qual o bacteriófago ele vai apresentar aí algumas proteínas virais que interagem com receptores da célula hospedeira, e esse hospedeiro eventualmente ele pode tornar-se resistente a infecções virais por algumas alterações conformacionais nesses receptores celulares. No entanto, um aspecto muito importante é que esses receptores eles podem estar aqui ligados, por exemplo, a carboidratos do LPS, a flagelos, a pilis, proteínas carreadoras de ferro, dentre outros. De maneira qual, essa é a estrutura típica de um bacteriófago T4, que como a gente comentou na última aula, é uma estrutura extremamente complexa, porque vocês percebam que a cauda ela é composta aqui por mais de 20 tipos de proteínas, e essas proteínas são extremamente importantes para que haja aqui uma interação com a célula hospedeira. Então, basicamente, os bacteriófagos T4 eles vão interagir aqui com os lipopolissacarídeos presentes na membrana, na parede celular aqui de Escherichia coli, tá? Então, você tem aqui essas fibras da cauda interagindo com essa membrana externa aqui do LPS. E aí, ó, você tem uma introjeção aqui desse material genético aqui do genoma do T4, lá para a região citoplasmática. Um aspecto muito interessante a ser descrito é que a ligação ao receptor, ou seja, a ligação dessas proteínas virais aqui presentes, por exemplo, na espícula viral, ela é uma ligação extremamente irreversível e, por consequência, acarreta aqui no direcionamento desse processo infeccioso. Beleza? Então, ó, o T4 ele se ancora aqui no LPS, ele se fixa, se complexa aqui e introjeta aqui o seu genoma, tá? Então, os vírions eles vão se ligar aqui aos polissacarídeos presentes na porção do LPS de Escherichia coli, tá? Mediante aqui as fibras da proteína de cauda. E após essa ligação, essas fibras elas sofrem um processo de retração e permite com que haja aqui um contato entre a cauda e a parede celular bacteriana. Beleza? Por sua vez, feito esse primeiro processo, que é a dissorção viral, você tem a penetração. Por quê? Ao ligar-se a esse receptor de membrana, o capsídeo do bacteriófago ele acaba por ser abandonado e somente o genoma viral entra aqui na célula, tá? Então, a entrada do capsídeo ela é uma entrada facultativa, ela pode simplesmente ancorar-se aqui na membrana celular e só introjetar o material genético. Por sua vez, um aspecto muito interessante a ser descrito a vocês ainda é que o bacteriófago T4, esse mesmo que infecta aqui Escherichia coli, ele carrega consigo uma enzima que permite com que haja a criação aqui de poros. O peptídeo glicano é um poro, é uma proteína que ela se assemelha muito, por exemplo, a lisozima, que é uma enzima que degrada a, o LPS, tá? E aí, por sua vez, a bainha sofre um processo de retração e o genoma acaba sendo empurrado para dentro da célula. Feito isso, agora o genoma vai estar dentro da região citoplasmática e a síntese de DNA e RNA na célula hospedeira é interrompida logo ao processo
no qual acontece a penetração desse DNA aí do T4. Como assim? O que acontece é que com a injeção do DNA viral, o DNA e o RNA celular, ele acaba sendo interrompido, esse processo, e o genoma do T4, ou seja, toda aquela conjuntura de vários genes, regiões regulatórias e etc., acaba sendo subdividido em 3 regiões extremamente importantes. Nós teremos regiões no genoma do T4 que codificam proteínas precoces, intermediárias e tardias. Por que precisa acontecer isso? Porque existem algumas proteínas que elas são extremamente essenciais para que aconteça a replicação virais, outras que não há necessidade delas serem amplamente replicadas logo de cara, e algumas que só precisam ser expressas quando essa partícula viral vai ser liberada. Então, nós veremos que existe toda uma questão aqui de vários eventos que são importantes. Ó, você tem aqui a infecção, então tem várias enzimas aqui, nucleases, DNA polimerase e outros fatores sigmas aqui de T4. O DNA do bacteriófago T4, ele é replicado, ou seja, ele é multiplicado. E aí, posteriormente, você tem aqui formação de proteínas da cabeça do fago, fibras proteicas da cabeça, colar, placa basal, etc. E aí você tem agora, por último, a produção de lisocima aqui de T4. Então, vamos lá. As proteínas precoces, elas vão estar aqui nesse início, então vai estar mais associado com o processo replicativo do genoma propriamente dito. As proteínas intermediárias, elas vão estar associadas posteriormente, por exemplo, à formação dessas proteínas aqui da cabeça, do fago, das fibras proteicas. E as proteínas tardias, elas estão aqui com um processo de automontagem. Então, por exemplo, a formação da estrutura viral propriamente dita e essa enzima aqui, tá? Então, você vai ter aqui a enzima do material genético e processo de glicolização da base em comum, de T4, tá? Então, você tem aqui todo um processo que é carreado, tá? Já quando comenta-se sobre proteínas tardias, intermediárias e tardias, você tem aqui proteínas adicionais que vão modificar o RNA polimerase do hospedeiro para que apenas os promotores do fago sejam reconhecidos. Então, tem várias proteínas que vão ser meio que importantes para que haja um direcionamento para a produção aqui de proteínas virais. E aí, por consequência, a produção de proteínas estruturais da cabeça e da cauda, tá? Um aspecto significativo a ser destacado a vocês é que percebam que o vírus ele lança mão de um processo altamente orquestrado para regular a replicação. As modificações inerentes à RNA polimerase do hospedeiro, ou seja, você produz um fator anti-sigma codificado pelo esse fago, de maneira a qual esse fator anti-sigma prejudica o reconhecimento de promotores da célula hospedeira pela DNA polimerase e direciona essa DNA polimerase para fatores aqui do fago. E aí, você tem aí os últimos etapas, que é a montagem e a liberação. Então, você vai ter a montagem de precursores da cabeça do bacteriófago, que é a região prohead, tá? E o acoplamento aqui do motor e empacotamento dessas partículas virais, beleza? Então, ó, você tem aqui as proteínas acessórias, proteínas do capsídeo, proteínas do portal. Você tem aqui a introjeção desse material genético para você liberar esse rolê, beleza? Além disso, você tem que bombardeamento do DNA de dupla fita do fago para dentro do ProReg, e esse processo ele é intermediado aqui por ATP, e após a entrada desse DNA, o ProReg ele se estende e o promotor é descartado, e por consequência você tem um processo de selagem do capsídeo, para que você não tenha aqui perda desse material genético, e posterior a isso, você ancora agora as proteínas e fibras aqui da cauda nessa estrutura. Beleza? Visto isto, agora a gente vai partir para a infecção lisogênica. Na lisogênica, eu quero que vocês entendam que fagos lisogênicos ou temperados são basicamente bacteriófagos, no qual o ciclo de vida não resulta necessariamente na morte da célula hospedeira, tá? E aí aqui a gente vai ter um estado que a gente chama de estado de lisogenia, tá? É um estado no qual a maioria dos genes não é expressa, tá? E a expressão, ou melhor, a replicação do genoma viral ocorre concomitantemente à replicação do cromossomo hospedeiro, de maneira a qual você tem um processo de repasse para as células filhas após a divisão, tá?
E aí, classicamente, para a gente entender esse processo lisogênico, é bastante utilizado aqui bacteriófagos P1 e Lambda, tá? E aí, um aspecto importante a serem destacados. Primeiro, quando comenta-se sobre lisogenia, o genoma do vírus ele se encontra, primeiro, integrado ao cromossomo bacteriano ou a região do citoplasma aí como plasmídio, tá? O DNA viral na bactéria é denominado como profago, tá? Em ambas situações, seja em bacteriófago P1 ou Lambda, o que você vai ter aqui, os genes eles vão ativar a via lítica, que, por exemplo, perdão, deixa eu reformular a frase para não ficar confuso a vocês. Genes que eventualmente estão atrelados com a ativação da via lítica, ou seja, aquela via de morte, bagaceira total, eles são inibidos por uma proteína repressora que é codificada pelo próprio vírus, tá? E aí, danos às células hospedeiras podem sinalizar para que o profago entre na via lítica. Você vai falar, professor, mas como assim? Vamos supor que, eventualmente, a célula bacteriana tenha sofrido um estresse mecânico ou uma ação de um antibiótico, etc. E isso sinaliza para que esse profago que está lá de boa na lagoa, se replicando, ele saia do estado lisogênico e entre no estágio lítico, ou seja, aquele estágio que precisa formar um monte de partícula viral e liberar, tá? Então percebam que há uma convergência entre via lítica e via lisogênica, tá? Então você pode ter aqui eventos que induzam a saída do estado lisogênico para o estado lítico, tá? E são basicamente situações na qual você tem alternativas no processo infeccioso, tá? E é isso. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Se você tiver curtido, deixe o seu like, curta, compartilhe, comente. Eu vou ficar extremamente feliz. Um super beijo e até a nossa próxima aula que vamos continuar a discorrer aí sobre vírus. Beijão e até a próxima. Fui!